Com o passar do tempo, a ocultação tornou-se impossível de sustentar. Nos seus aposentos, a luz das velas parecia morrer junto com suas forças. A rainha, outrora inabalável, começou a cambalear sob o peso da infecção que agora corria por suas veias, ameaçando sua vida diante de todos. Bem-vindos ao Medieval Decay. Hoje mergulhamos nos segredos mais profundos e sombrios da realeza britânica do século XVIII. Caroline de Ansbach era a personificação da inteligência e do poder, mas por trás de sua fachada real, ela guardava um segredo que acabaria por consumi-la em silêncio absoluto. Os palácios da época eram ninhos de intrigas e fofocas. Manter a dignidade era a única forma de sobreviver politicamente, e Caroline sabia que qualquer sinal de fraqueza física poderia ser usado por seus inimigos para desestabilizar a coroa e sua influência sobre o rei Jorge II. No esplendor da corte, a rainha era o centro das atenções. Em bailes luxuosos, ela circulava entre a nobreza com uma postura impecável. Ninguém suspeitava que, sob as camadas de seda e espartilhos rígidos, ela suportava uma dor lancinante que faria qualquer homem comum desmoronar. Pelas costas da rainha, sussurros cruéis ecoavam. Os cortesãos eram como predadores, observando cada gesto, cada hesitação. Admitir uma hérnia umbilical naquela época não era apenas uma questão médica, era um escândalo que a rainha se recusava a protagonizar, preferindo o martírio secreto. Tudo começou anos antes. Em seus momentos de solidão diante de espelhos banhados a ouro, Caroline observava o avanço silencioso de sua condição. A pequena protuberância que surgiu após o nascimento de um de seus filhos tornara-se uma sentinela de morte que ela jurou esconder do mundo. Ela buscava alívio em remédios caseiros e elixires misteriosos. A atmosfera em seus aposentos privados era claustrofóbica, carregada pelo cheiro de ervas e a tensão de um segredo que crescia a cada dia, tornando-se uma inflamação perigosa que a medicina da época mal compreendia. Com o passar do tempo, a ocultação tornou-se impossível de sustentar. Nos seus aposentos, a luz das velas parecia morrer junto com suas forças. A rainha, outrora inabalável, começou a cambalear sob o peso da infecção que agora corria por suas veias, ameaçando sua vida diante de todos. Fora de seu quarto, os médicos reais Role 02 discutiam em tons baixos. Eles consultavam textos antigos e tratados de anatomia, frustrados pela recusa da rainha em ser examinada adequadamente. O mistério que cercava sua saúde tornava-se o tópico mais perigoso da corte de Jorge II. O momento da verdade chegou de forma dramática. Caroline finalmente desabou, sua resistência levada ao limite absoluto. Quando os médicos finalmente tiveram permissão para examiná-la, o horror tomou conta do quarto. O que encontraram foi uma hérnia estrangulada e gangrenada, escondida por tempo demais. A agonia não podia mais ser contida em silêncio. As mãos da rainha tremiam enquanto ela despertava para a realidade de seu fim iminente. A dor que ela escondeu por anos agora se manifestava em gritos contidos e respirações curtas, revelando a extensão de seu sacrifício em nome da aparência real. Os últimos dias foram marcados por uma tristeza pesada. O rei Jorge II, devastado pela revelação e pela teimosia de sua esposa, permanecia ao seu lado. O quarto real, envolto em sombras e orações, tornou-se o palco final de uma monarca que preferiu a morte à desonra de uma fraqueza física exposta. Os tratamentos da época eram tão brutais quanto a própria doença. Sangrias e cirurgias rudimentares foram tentadas, mas o dano era irreversível. Caroline lutava por cada suspiro, enfrentando o fim com a mesma dignidade gélida com que governara, enquanto a medicina do século XVIII falhava diante de sua resistência. Quando o silêncio finalmente caiu sobre o quarto, a história começou a sussurrar seu nome. Aquela que escondeu sua dor até o último suspiro não era apenas uma rainha. Era Caroline de Ansbach. Sua morte revelou não apenas sua doença, mas a força sobre-humana de uma mulher em um mundo de homens cruéis. Monumentos foram erguidos e gravuras foram feitas, mas o verdadeiro legado de Caroline reside no mistério de seu sofrimento. Ela permanece como um lembrete trágico de que,
Muitas vezes, as coroas mais brilhantes escondem as feridas mais profundas e incuráveis. A solidão do poder exige sacrifícios que poucos conseguem compreender. Caroline escolheu o seu, e a história a aguardou como a rainha que nunca se dobrou, nem mesmo diante da morte. O que você faria para manter sua posição se o preço fosse sua própria vida? Se você se fascina pelos segredos ocultos da história, inscreva-se no Medieval Decay. Deixe seu comentário sobre qual outro mistério real você gostaria de ver aqui. Até a próxima investigação histórica.